Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos mais uma vez no templo da nossa igreja e nós vamos começar o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Eu quero começar o culto de hoje lendo a palavra de Deus em Lamentações 3. Eu peço que você acompanhe a leitura na sua Bíblia ou até mesmo no aplicativo do seu celular, mas leia a palavra de Deus e acompanhe conosco todos os atos do culto. Então nós vamos ler em Lamentações, capítulo 3, versículos 21 a 29. Diz assim a palavra de Deus: Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Ponha a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Meus irmãos, nós conhecemos esse texto, especialmente o versículo 22, que é tão conhecido nosso, que fala das misericórdias de Deus. De fato, Deus é um Deus de misericórdia. E o profeta Jeremias, aqui no texto, além de enfatizar as misericórdias de Deus, ele vai falar sobre esperança. Ele diz isso no versículo 21, quero trazer à memória que me pode dar esperança. De fato, nós precisamos de esperança nesses dias, crise, de pandemia, precisamos confiar e esperar no Senhor. Nesse momento eu quero convidá-la para que nós louvemos a Deus, nós cantemos o hino A Certeza do Crente, de número 105, do Inário Novo Cântico. Louve ao Senhor, adore a Deus conosco com o hino de número 105. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, porque Jesus, meu Salvador, na cruz me resgatou. Mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até ao dia final. Não sei o modo como agiu o Espírito eternal, que um dia Cristo me atraiu em convicção real. Mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até ao dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Se maus ou áureos se as bem até da vida ao fim. Mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até ao dia final.
certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até ao dia final. Nós vamos orar nesse instante, como sempre nós temos feito, nós faremos uma oração de intercessão, apresentando as nossas vidas diante do Senhor, pedindo que Ele tenha misericórdia de nós, que Ele nos ajude. E eu quero colocar os pedidos que nós temos sempre colocado nos nossos cultos. Nós vamos interceder pelas nossas vidas, pedindo a Deus despertamento espiritual. Vamos orar pedindo livramento e término dessa pandemia que tem trazido tantas preocupações e tristezas para o Brasil e para o mundo. E também nós vamos orar pelas autoridades do nosso país, para que Deus tenha misericórdia de nós. Então eu convido você para que nós oremos, nós tenhamos essa oração de intercessão. É sempre bom enfatizar que o trono de Deus não está em crise. O Senhor continua reinando, governando soberanamente sobre todas as coisas, e nós podemos e devemos confiar nele. Então eu quero convidar você para que nós oremos nesse instante. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pelas nossas vidas e por aquilo que o Senhor é, faz e representa na nossa vida. Te agradecemos, ó Deus, por mais esse culto, pela oportunidade que temos de louvar, adorar e exaltar o teu santo nome, ainda que eletronicamente, virtualmente, mas nós te agradecemos pela oportunidade e por esse recurso que temos, que é a internet. Nós colocamos, ó Deus, as nossas vidas intercedendo por elas nesse instante, para que o Senhor nos ajude, nos abençoe, nos desperte espiritualmente nesses dias de frieza, de apatia, que o Senhor esteja despertando, aquecendo o nosso coração para que vivamos em intimidade e comunhão com o nosso Deus. Abençoa as nossas vidas, cuida de cada um de nós. Pedimos também, ó Deus, por essa pandemia, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos, abençoa-nos, ó Deus. Livra-nos desse vírus, dessa pandemia, desse mal. Não permitas, ó Deus, que nós sejamos contaminados, infectados, mas que o Senhor preserve a nossa saúde para que vivamos para te servir e fazer as nossas atividades, os nossos trabalhos. Ó Deus, abençoa a medicina, os médicos, para que eles providenciem uma vacina o quanto antes, para que as pessoas possam ser curadas desse vírus e dessa pandemia. Pedimos, ó Deus, pelas pessoas que trabalham na linha de frente, em hospitais, como médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e outras pessoas que trabalham nessa área. Cuida deles, ó Deus, protege-os, abençoa-os segundo a tua boa vontade. O Senhor os livre e os abençoe. Ó Deus, te pedimos também pelos enlutados, por aquelas pessoas que perderam alguém, perderam entes queridos para essa pandemia, esse vírus. Consola, conforta, traz o refrigério, a alegria, o bálsamo com o teu Santo Espírito, para que essas pessoas sejam revigoradas e continuem firmes no seu caminho e na sua jornada aqui na terra. Pedimos também, ó Deus, pelas autoridades do nosso país, todas elas, desde o presidente da República, os governadores, os senadores, deputados federais, estaduais, os prefeitos, enfim, ó Deus, toda a autoridade instituída. Nós oramos por ela, pedindo que o Senhor abençoe esses homens que foram investidos de autoridade, para que governem bem, para que pensem no povo, por mais difícil que seja, para que tenhamos vida tranquila, mansa e sossegada, pois isto é agradável diante do Senhor, diz a tua palavra. Nós te louvamos, ó Deus, porque o trono do Senhor não está em crise. O Senhor reina poderosa e soberanamente sobre todas as coisas. Nós confiamos em ti
queremos colocar a nossa vida diante do teu altar. Nos sustenta, nos abençoa, nos direciona. E nesse instante, ó Deus, em que vamos ler a tua palavra e estudá-la, que o Espírito Santo nos ajude, nos abençoe, nos ilumine para que possamos entender a tua palavra e especialmente praticá-la para a glória do teu nome. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Meus irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias mais uma vez em Romanos 8. Esse será o texto da nossa mensagem de hoje. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Nós leremos dos versículos 18 a 25. Eu peço que você acompanhe a leitura conosco, deixe a sua Bíblia aberta, o aplicativo do seu celular, para que você acompanhe a nossa exposição. Não feche a sua Bíblia, vá conferindo aquilo que nós vamos dizer e a exposição que nós vamos fazer. Romanos, capítulo 8, versículos 18 a 25, diz assim a palavra de Deus. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Amém. Meus irmãos, nessa noite eu quero falar sobre esperança, a esperança da glória eterna. Esse é o tema que eu quero falar no culto de hoje, a esperança da glória eterna. Nós temos vivido dias difíceis por causa dessa pandemia do vírus, da Covid-19. E certamente nós precisamos de fé. Aliás, esse é o tema que nós estamos falando e abordando nesse mês de junho, a questão da fé, revitalizando a igreja pela fé. Mas hoje eu quero falar um pouco sobre esperança, que também está relacionado ao tema da fé. Como nós precisamos de fé e de esperança nesses dias difíceis, turbulentos e complicados que nós temos vivido. Nós já lemos na liturgia, mas eu quero ler novamente. Lamentações 3:21 diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Perceberam? Olha que versículo importante que Jeremias coloca para nós. Lamentações 3:21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. A nossa memória precisa ser preenchida com boas recordações, com coisas boas, úteis e agradáveis, e isso, diz Jeremias, pode trazer esperança. A pergunta inicial que nós podemos fazer aqui é a seguinte: como viver nesses dias de incertezas e indefinições por causa da pandemia, por causa da crise econômica, das autoridades, dos governos? Como viver nesses dias de incertezas e indefinições? Pensando nisso, eu quero falar nessa noite sobre a esperança da glória eterna. O texto que lemos fala dessa bendita esperança que os cristãos, os servos de Deus, podem e devem ter no decorrer da sua vida.
A carta aos Romanos, nós a conhecemos bem e sabemos que ela é extremamente rica em seu conteúdo. Paulo caprichou aqui no seu conteúdo. A carta é, por assim dizer, o melhor que nós temos da teologia paulina. Ele fala de vários assuntos, de várias doutrinas. Só para que você entenda, para que fique bem contextualizado aqui, Romanos 8, que é o capítulo que nós vamos estudar, pelo menos parte dele, os versículos 18 a 25, só para que você entenda, Romanos 8 é o capítulo do Espírito Santo. Ele vai falar várias vezes sobre a pessoa bendita e gloriosa do Espírito Santo, sua ação na vida do crente. Só para situá-los aqui. Nos versículos de 1 a 11, Paulo vai dizer que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Deixa eu citar para vocês aqui 2 versículos que vão aparecer aí na sua tela. Romanos 8, versículo 1. Veja só, Romanos 8, 1, o apóstolo Paulo diz assim: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então veja, não tem condenação. Tribulação, sim. Condenação, não. E aí ele vai dizendo, ele vai desenvolvendo o capítulo. Agora veja o que diz o versículo 11. Romanos 8, 11. Se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu espírito que em vós habita. Então, observem que no versículo 11 a palavra espírito aparece 2 vezes, e é uma referência ao Espírito Santo. Então, Romanos 8 é, por excelência, o capítulo do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, a sua ação na vida do crente. Seguindo aqui no nosso texto, versículos 12 a 17, Paulo diz que nós somos filhos de Deus e herdeiros das suas promessas. Eu quero ler rapidamente esses versículos. Por favor, veja a partir do versículo 12. Esse não vai aparecer na sua tela, mas eu gostaria que você nos acompanhasse. 8:12 diz assim: Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então, observem que no versículo 13, novamente apareceu o Espírito Santo. E carne aqui não deve ser entendida como o tecido que cobre os nossos ossos, não é isso. Carne é uma referência à natureza humana corrompida e afetada pelo pecado. Paulo vai dizer claramente, se você viver segundo a carne ou segundo a natureza pecaminosa, você vai caminhar para a morte. No entanto, se você viver conforme o Espírito Santo, pelo Espírito Santo, certamente vereis. Veja versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Notem, versículo 14, novamente, uma menção ao Espírito Santo. 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Observem, Espírito Santo, novamente é citado no versículo 16, e às vezes as pessoas têm dúvidas, mas será que eu sou um crente verdadeiro? Será que eu sou um servo de Deus verdadeiro? Bom, o versículo 16 vai nos ajudar no sentido de fazer essa identificação. Observem que a palavra Espírito tem 2 vezes no texto. Em letra maiúscula, uma referência ao Espírito Santo. Em letra minúscula, uma referência ao meu espírito. Então, o Espírito Santo de Deus testifica com o meu espírito que nós somos filhos de Deus.
E para quem é filho, há um benefício. Versículo 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Aqueles que são filhos de Deus são seus herdeiros. Se nós sofremos, também seremos glorificados, diz o apóstolo Paulo. Finalmente, nós chegamos no nosso texto, versículos 18 a 25. E é exatamente aqui, a partir do versículo 18, que vemos a esperança da glória eterna. Aqui no nosso texto, Paulo apresenta dois grupos que têm essa esperança. E é a respeito deles que eu quero falar com os irmãos nessa noite. Nós vamos ver aqui dois grupos que têm essa esperança. Esperança da glória eterna. Novamente citando o texto da liturgia, Lamentações 3:21, quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Então vejamos aqui no texto os dois grupos. Primeiro grupo que tem esperança, a criação, está nos versículos 18 a 22. Eu peço que você preste bastante atenção, porque o texto é muito rico e ele traz até algumas novidades para nós. Nós não estamos muito acostumados com o que eu vou dizer e nem se fala muito a esse respeito. Então veja, primeiro grupo, a criação. Versículos 18 a 22. Aqui, nesses versículos, ele mostra a expectativa da criação de ser restaurada. Veja aí, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Antes de falar propriamente dito da criação, ele vai fazer essa constatação aqui. São duas, na verdade. Ele diz, olha, nossa realidade presente e a nossa realidade futura são coisas completamente diferentes. Aqui na nossa realidade presente nós sofremos, temos lutas, dificuldades, aflições. No entanto, na nossa vida futura, haverá uma glória de ser revelada em nós. Isso não pode ser comparado, o sofrimento de hoje, com a glória do amanhã, do porvir. Agora sim, ele vai apresentar claramente o primeiro grupo, que é a criação. Versículo 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Veja, essa palavra ardente, a ideia aqui é o seguinte: a criação feita por Deus, mesmo sem voz, sem poder verbalizar, ela tem um desejo intenso, grande pela sua restauração. Como assim, pastor? Eu vou explicar para vocês o que acontece aqui, nessa ardente expectativa da criação, é que nós precisamos voltar ao início, lá em Gênesis 3, quando nós temos o episódio da queda do homem. O pecado trouxe consequências para toda a criação. Consequências para os animais, para a natureza, para o planeta, enfim. O pecado trouxe desequilíbrio a todo o sistema. Veja só, eu quero citar Gênesis 3, versículos 17 e 18. O texto sagrado diz assim: E a Adão disse, visto que atendestes à voz de tua mulher, comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Eu queria que você pensasse comigo nessa expressão, maldita é a terra por tua causa. Veja o nosso texto, Romanos 8:19, Paulo diz, a ardente expectativa da criação. Qual expectativa?
há expectativa de ser mudada, de ser restaurada. Porque lá no Jardim do Éden, a terra é como se ela ouviu a sentença. Quando os nossos pais pecaram lá, Deus saiu dando as punições para cada um. Quando foi a vez da terra, do planeta Terra, do nosso sistema, Deus disse: maldita é a terra por tua causa. E agora, o texto vai dizer que essa terra, ela vai produzir cardos e abrolhos. Aquele jardim originalmente criado por Deus, belo, bonito, perfeito, harmonioso, agora vai produzir também ervas daninhas. Agora as coisas não serão tão simples assim. Então Paulo está dizendo, olha, ele tem em mente aqui, em expectativa, o texto de Gênesis 3. Então é como se a criação soasse aquele barulho de Gênesis 3, 17 e 18. Maldita é a terra por tua causa. Versículo 20. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Então ele continua falando da criação. Essa vaidade é inutilidade, mas isso não é de forma voluntária, diz Paulo, mas é por causa daquele que a sujeitou. Quem a sujeitou? É uma pergunta que nós poderíamos fazer aqui. Foi Deus. É aquele eco de Deus que ainda hoje a criação ouve. Maldita é a terra por tua causa. Veja, eles desobedeceram a Deus, teve punição para Adão, punição para Eva, punição para a serpente, punição para a terra, punição para a criação. E você vai perceber que esse clamor, esse gemido da criação vai se intensificando. E ele diz no versículo 21, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Veja, olha que palavra interessante no versículo 21, esperança. E o nosso título, o nosso tema da mensagem é a esperança da glória eterna. Quem é, portanto, o primeiro grupo que tem esperança da restauração, de melhorar, das coisas serem de fato boas, perfeitas, harmoniosas? A criação. A criação, sem voz, sem verbalizar, tem esperança. Esperança de ser redimida do cativeiro da corrupção. Por que essas expressões? Porque ainda hoje está ecoando o que Deus disse lá no Éden: maldita é a terra por tua causa. Às vezes, nós, quando pensamos em redenção, quando pensamos no céu, no novo céu e na nova terra, a gente tem a ideia de que o céu será um ambiente apenas espiritual, e para lá vai o nosso corpo, aliás, a nossa alma, o nosso espírito, mas Deus virá e vai destruir tudo, e nós não teremos o corpo, não teremos a terra. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus vai restaurar. O que Paulo tem em mente aqui, quer nos ensinar, é que a criação tem esperança. Ela deseja ser restaurada da corrupção, do pecado, daquele eco. Maldita é a terra por tua causa. Ela quer ser redimida para a liberdade da glória dos filhos de Deus. O que é liberdade? Liberdade significa um lugar livre de pecado, um lugar de glória chamado de céu. Novo céu e a nova terra. Portanto, irmãos, entendamos que os sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória do porvir. E nós podemos aprender essa primeira lição claramente, olhando para a criação. Paulo continua falando dela no versículo 22. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Toda a criação suporta angústias. Ela geme. A expressão gemer aqui
é como se fosse uma mulher grávida, uma mulher que está próximo de dar à luz. E ela tem dores, ela geme, ela quer ter o filho logo para que suas dores sejam aliviadas. E veja, ela suporta angústias até agora, diz Paulo. Nós podemos ver isso, o que nós encontramos, há um grande desequilíbrio na natureza. Você sabe disso. Tem regiões que chove mais, outras chove menos. Nós temos regiões que chovem mais, como eu falei, tempestades, maremotos, tsunamis, seca. Numa região chove bastante, na outra faz seca, não chove, prejudica a agricultura. Veja, então isso é por causa do desequilíbrio. Há um grande desequilíbrio na natureza, na criação, e Paulo diz assim: o primeiro grupo que tem esperança da glória eterna, de ser restaurado, é a criação, para que ela viva em plena harmonia e para a glória de Deus. O segundo grupo que tem esperança da glória eterna, Paulo vai mostrar agora os filhos de Deus. Está nos versículos 23 a 25, para nós encerrarmos aqui. Então, o primeiro grupo, a criação; o segundo grupo, os filhos de Deus, versículos 23 a 25. Finalmente, Paulo mostra a expectativa da igreja, dos filhos de Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Veja aí, portanto, o que ele diz no versículo 23. Olha só, a sequência lógica do apóstolo. E não somente ela. Ela quem? Ela é uma referência clara e óbvia à criação. E ele acabou de falar que ela ouviu aquele eco no Éden: maldita é a terra por tua causa. E não somente ela, a criação, mas também nós. O nós aqui é a igreja. São os filhos de Deus, os redimidos, aqueles que foram alcançados pela graça do Senhor. Veja só a esperança que nós, os filhos de Deus, temos. Que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Mais uma vez, é preciso que nós digamos e deixemos claro que a nossa redenção, ela não é apenas espiritual, mas ela também é física. Veja, alguns têm a ideia de que, olha, morreu, acabou. O corpo vai para a sepultura, morreu, acabou. O que vai sobreviver mesmo, que vai importar é a parte imaterial, o corpo, o espírito, a alma. Não é esse o ensino da Escritura. Paulo diz: aqueles que têm o Espírito Santo, igualmente, essa palavra igualmente, é para novamente fazer uma referência ao primeiro grupo, a criação, que geme e suporta angústias até agora. Nós também gememos, nós também enfrentamos lutas ao longo da nossa vida. E quantas lutas? Você sabe disso? Você está plenamente consciente daquilo que eu estou falando? Lutas pessoais, problemas emocionais, financeiros, familiares, espirituais. Enfim, irmãos, nós temos tantas lutas. Alguém já disse que esse mundo, que é a nossa vida às vezes, pode ser um vale de lágrimas, dificuldades, aflições, problemas. Mas o Senhor Jesus já tinha dito isso claro para nós. Ele diz isso lá em João 16:33. Você conhece o texto e diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Veja, se o Mestre, o Senhor Jesus, está dizendo que no mundo nós teríamos aflições, então é certo que as aflições vêm, as dificuldades chegam, elas batem na porta de nossa casa e nós precisamos estar firmes no Senhor com a esperança na glória eterna.
Paulo vai deixar isso muito claro aqui no versículo 23. Nós que temos o Espírito Santo também aguardamos a redenção, a adoção, a redenção do nosso corpo. O mesmo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15 que o nosso corpo ele vai ser ressuscitado. Semeia-se na corrupção, ressuscita-se na incorrupção. Ele vai dizer que o nosso corpo será transformado, será um corpo glorificado, semelhante ao de Jesus. Então, nós aguardamos a redenção do nosso corpo. Você e eu podemos ter esperança, a esperança da glória eterna. Nós vivemos hoje, irmãos, nós vivemos numa tensão. Veja, nós aguardamos essa adoção, nós ainda aguardamos. Nós vivemos pela fé, vivemos com esperança, sabemos que Deus vai completar a sua obra, no entanto, nós ainda estamos aqui, sofrendo, tendo dificuldades, lutas e aflições. Tem um teólogo norte-americano, muito bom, diga-se de passagem, chamado Anthony Huckman, um escritor famoso, um teólogo, ele já é falecido. Ele tem uma expressão que diz assim, ele chama de a tensão entre o já e o ainda não. O já e o ainda não traz para nós algo para nos ensinar em relação ao que diz ao nosso texto. O já significa que nós podemos ter a certeza de que as coisas vão acontecer do jeito que Deus falou. Em Filipenses 1,6, Paulo diz, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo. Então, o já é a certeza que tudo que Deus falou vai acontecer. E o ainda não significa que nós estamos no processo. Vai acontecer, mas ainda não. E nesse período do ainda não, nós temos lutas, aflições, reveses, coisas que afligem a nossa alma e nós precisamos da graça de Deus para não perdermos essa esperança de vista. Veja o versículo 24 agora. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Ele ensina claramente que nós somos salvos na esperança. Esperança é algo que os crentes do Antigo Testamento tiveram e os crentes do Novo Testamento têm. Veja, qual a esperança dos crentes do Antigo Testamento? A esperança de que eles deveriam olhar para o futuro, para o Messias que viria, o Messias, o Senhor Jesus que viria. Então eles precisavam viver pela fé e com esperança. Os crentes do Novo Testamento, eles têm que ter esperança de que aquele Cristo que veio uma vez, também virá uma segunda vez para redimir a criação, por causa do maldita é a terra por tua causa, e redimir a igreja, nós, os que temos as primícias, nós que gememos, nós que suportamos dores, angústias e aflições. Ele vai dizer, nós fomos salvos pela esperança. Esperança que se vê. Aí ele faz essa pergunta, né? Pois o que alguém vê, como espera? Se você está vendo algo ou alguém, você não precisa esperar, você não precisa ter esperança, está diante de você. Mas nós aguardamos e esperamos aquilo que não vemos. Como fazer isso? Versículo 25, o último do nosso texto. Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Aqui duas coisas difíceis, né? Esperar por alguma coisa que a gente não vê, que a nossa mão não pode tocar, apalpar, que os nossos olhos não podem ver, que nós não podemos sentir. Essa é a primeira dificuldade. Esperar por algo que não vemos. Segunda dificuldade, paciência. Aqui algo que nós não temos.
que nós normalmente reclamamos, estamos insatisfeitos. Paciência é algo que nós precisamos exercitar e desenvolver na nossa vida, pois temos dificuldade. O problema do versículo 25 é que nós não sabemos esperar e tão pouco temos esperança. Aliás, paciência. Veja só o que diz a palavra de Deus lá no Salmo 40. Salmo 40, versículo 1, o salmista Davi diz assim: Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Veja que expressão forte e difícil de ser praticada. Esperei confiantemente. Bom, como lhes disse, nós temos dois problemas aqui. O primeiro é que nós não sabemos esperar. Não sabemos esperar. A nossa geração é uma geração imediatista, que quer as coisas para agora, para o já, talvez para ontem. Não sabemos esperar. O segundo problema é que muito mais difícil é esperar confiantemente. Bom, esperar já é difícil. Confiantemente é mais difícil ainda. Esperar com paciência, esperar com confiança é complicado. Usando um neologismo aqui, talvez nós, o versículo 1, no Salmo 40, versículo 1, diz assim: Esperei confiantemente, mas talvez para a maioria de nós o versículo fosse melhor se nós disséssemos: Esperei reclamantemente pelo Senhor. Me perdoem aí pelo neologismo, pela palavra que eu acabei de criar. Ela não existe. Esperei reclamantemente é uma versão edivaldiana, eu diria. Não, esperei confiantemente pelo Senhor. Sejamos sinceros, abramos o confessionário, como é difícil isso daqui. Esperar confiantemente, não sabemos esperar com confiança, muito mais difícil. Confiança no Senhor, confiança de dias melhores, confiança de que essa pandemia vai passar, de que a nossa vida vai voltar ao normal. Nós voltaremos para a igreja, para os nossos cultos, celebrações, adorar ao Senhor, nossos encontros presenciais. Precisamos esperar confiantemente, sabendo que o Senhor Jesus está no trono. Esse é o segundo grupo, do qual vocês e eu fazemos parte. O segundo grupo que tem esperança da glória eterna, os filhos de Deus, a igreja, aqueles que vivem ao lado do Senhor Jesus. A lição que nós podemos aprender aqui é que precisamos viver com esperança. Esperança na certeza de que alcançaremos a adoção de filhos, de que o nosso corpo será redimido e de que, como vimos no versículo 18, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória eterna a ser revelada em Cristo Jesus. Eu quero deixar essa mensagem, essa palavra para cada um de nós essa noite. A esperança da glória eterna. Esperança essa que a criação tem e que os filhos de Deus têm, de que Deus vai nos ajudar, Deus vai nos socorrer e de que na glória, no novo céu, na nova terra, na nova Jerusalém, aonde vamos morar eternamente, não haverá dor, não haverá luto, não haverá tristeza. Toda lágrima vai ser enxugada de nossos olhos, diz Apocalipse 21. Portanto, a minha palavra para você é: não perca a esperança da glória eterna. Que ela seja renovada a cada dia, na sua vida, na minha, na nossa, para a glória do Senhor, e Ele nos abençoe. Meus irmãos, em resposta à palavra de Deus, nós vamos cantar, vamos celebrar o nome do Senhor, cantando o hino O Lar do Céu, de número 186. Eu peço que você adore ao Senhor conosco, cantando o hino 186.
Nós vamos orar nesse instante, fazendo a oração final do nosso culto. Depois impetraremos a bênção apostólica. Em seguida, eu peço a atenção dos irmãos para rápidos avisos. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos por mais um culto de louvor e adoração ao teu santo nome. Obrigado, Senhor, porque lemos a tua palavra, oramos, intercedemos, ouvimos a tua voz por meio da tua palavra e te pedimos que o Senhor nos dê essa esperança bendita, a esperança da glória eterna, esperança que a criação tem, e ela tem a ardente expectativa de ser restaurada do cativeiro da corrupção. E esperança que nós, filhos de Deus, a igreja, também a temos. Ó Deus, te louvamos porque apesar desse mundo mau, caído, pecaminoso em que vivemos, o Senhor não nos deixa sem esperança. E nós podemos olhar para o futuro, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós, tem nos abençoado, nos dirigido e feito com que andemos vitoriosamente em Cristo Jesus. Obrigado por essa palavra tão rica, que essa esperança encha o nosso coração nessa semana que se inicia. Nós nos lembremos dessa palavra, dessa pregação, para que vivamos na esperança da glória eterna, que os nossos pensamentos, que a nossa cabeça não esteja apenas aqui na terra, mas que, como a tua palavra nos ensina, que pensemos nas coisas lá do alto e possamos viver as coisas lá do alto, aonde Cristo vive e reina. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe as nossas vidas, a nossa semana que se inicia, que sejamos guardados, amparados e protegidos pelo Senhor. Louvado seja o teu santo nome, porque tu és o nosso Deus, nosso Senhor. O Senhor tem cuidado de nós e nos abençoa-nos, ó Pai, e fortalece-nos a nossa fé e a nossa bendita esperança para a glória do Senhor. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus, e pedindo perdão pelos nossos pecados. Amém. Recebei a bênção, irmãos, e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, e as ternas e benditas consolações do Espírito Santo estejam sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, concedendo-nos a esperança da glória eterna, hoje e sempre. Amém. Muito bem, irmãos, nós estamos encerrando o culto de hoje. Eu quero brevemente dar 2 avisos para os irmãos. O primeiro aviso você já sabe, mas a gente quer enfatizar, devido aos temas que nós temos mudado, é sobre a agenda semanal online. Como já é do conhecimento dos irmãos, no domingo, às 9h30 da manhã, vocês recebem um vídeo, uma aula da Escola Dominical. Nós estamos estudando a Confissão de Fé de Westminster. A nossa proposta é estudar um capítulo por semana. A confissão é rica, tem muito conteúdo, muitas referências bíblicas e desejamos que os irmãos tenham aprendido e crescido na graça e no conhecimento do Senhor. Também, no domingo, às 19 horas, nós temos o nosso culto vespertino. Os irmãos recebem um vídeo onde nós louvamos a Deus, nós oramos, tiramos um momento para interceder e ouvirmos a palavra de Deus. Na terça-feira, às 20 horas, nós temos o nosso estudo bíblico. No estudo bíblico, nós começamos uma jornada, estamos estudando o panorama bíblico. Também a nossa proposta, à semelhança da confissão de fé, a nossa ideia é estudar um livro por semana, para que nós tenhamos uma ideia, um panorama geral do que trata cada livro. A nossa intenção não é ser exaustivo, até porque não teríamos tempo, mas nós recomeçamos a estudar, nós já tem o estudo lá de Gênesis, e na terça-feira, se Deus quiser, nós teremos o estudo do livro do Êxodo, o segundo livro da Bíblia. Então, a nossa intenção, se Deus quiser,
dar um panorama de todos os livros da Bíblia. Acompanhe, compartilhe para os seus contatos e conhecidos para que outras pessoas conheçam a palavra de Deus. Também na quinta-feira, às 20 horas, nós temos a nossa reunião de oração para os membros da nossa igreja via Google Meet. Por favor, eu tenho mandado o link na quinta-feira, venha orar conosco, agradecer, fazer os seus pedidos, rever os irmãos, ainda que eletronicamente, mas venha orar conosco se você puder. O segundo aviso é sobre a conta da nossa igreja. Nós temos sempre insistido nisso. Seja um dizimista fiel e um ofertante generoso. Honre a Deus com as primícias do seu salário, da sua renda, para que Deus esteja nos abençoando. Esse aviso é bem interno, é para a nossa igreja. Você que não é membro da Igreja Presbiteriana do Jardim Eliã, nós pedimos que você não se constranja, mas se Deus tocar no seu coração, você pode também deixar a sua oferta. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato com o tesoureiro da nossa igreja, o presbítero Adeildo, que ele vai esclarecer as suas dúvidas. Muito bem, irmãos, era isso que nós tínhamos para falar hoje. Desejamos a todos um bom restante de domingo, que Deus te abençoe a sua semana e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.